Olá, meus príncipes e princesas, tudo bom com vocês? Vocês podem estar se perguntando o que o Éricles vai falar hoje. Como sempre, Miguel Oliveira. Só que hoje eu quero refutá-lo em algo que eu nunca falei aqui antes, nunca mostrei aqui. E se mostrei em um corte de vídeo, eu não cheguei a comentar sobre. Fique aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar o quão safado, quão pilantra é Miguel Oliveira. Aprendiz de falsos profetas como Agenor Duque, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, entre outros. O Miguel Oliveira, em um podcast, ele disse que tem Davi Miranda como a sua referência, coisa que eu não acredito. Até porque quando Davi Miranda faleceu, eu acredito que Miguel Oliveira, se não era nascido ainda, ele era bem bebezinho. Então eu quero refutar algumas mentiras, quero refutar algumas coisas que ele falou terríveis aqui. Uma das suas mentiras que eu quero refutar é a mentira que ele fala que nasceu mudo, surdo e começou a pregar com 3 anos de idade. Ele era mudo, surdo, até os 3 anos de idade ele era mudo e surdo e começou a pregar com 3 anos de idade. Como que Miguel Oliveira fala isso em um podcast e ninguém teve coragem de refutar ele nessa fala? Vou colocar esse vídeo aqui logo após, tem mais vídeos. Não saia do vídeo que tem. Hoje tá importante demais você ficar até o final. Veja isso aqui. E eu comecei a pregar com 3 anos de idade. 3? 3 anos de idade. Depois de um milagre que Deus fez, eu nasci surdo e mudo até os meus 3 Você nasceu surdo e mudo? Surdo e mudo. Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímbaros. E tá com essa desenvoltura aqui? Deus te colocou no caminho, viu? E minha mãe era de um centro espírita, né? E não professava a fé cristã. Ninguém da minha casa professava a fé cristã. E minha mãe, ela teve esse período, e eu completei 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. Um milagre aconteceu no dia do meu aniversário. Deus fez um milagre na minha vida. De verdade. Um milagre. Para quem não tinha as cordas vocais e nem os tímbaros, eu comecei a falar e comecei a ouvir. Como que um ser humano que nasce surdo, nasce mudo, começa aos 3 anos de idade, ele amanhece falando, amanhece ouvindo? Como que isso é possível para uma criança de 3 anos de idade receber um milagre tão grande? Viveu 3 anos surdo e mudo, mas no dia seguinte de completar 3 anos ali, ele acorda falando, ele acorda ouvindo e acorda pregando a palavra de Deus. Primeiro, porque se ele era surdo, como que ele aprendeu a falar? Se ele era surdo, como que ele aprendeu a pregar? Porque ele era surdo, não ouviu ninguém falando. Então, aos 3 anos de idade, ele ainda era surdo e mudo, porém recebeu milagre e já começou a pregar a palavra de Deus. O que uma criança de 3 anos de idade prega? O que uma criança de 3 anos de idade sabe pregar? Então isso aí, o Fábio do canal Podcast, eu acredito, quis defender, dizendo que a mãe entrou em contato, dizendo que não queria mais que tocasse nesse assunto, porque isso era verdade, foi um grande milagre que aconteceu. Claro, você é mãe. A mãe e o pai estão defendendo o Miguel de todos os jeitos. É mãe, é pai. Agora, alguém consegue me explicar que milagre foi tão grande esse que uma criança de 3 anos, que até então era surda e muda, começou a pregar a palavra de Deus instantaneamente? Primeiro, que para pregar a palavra de Deus você tem que saber ler. Se você não sabe ler, você não sabe pregar. Ah, mas existe pessoas que são cegas, igual Adão Santo, você prega a palavra de Deus. Aí alguém leu para ele e ele ouviu, então pronto. No caso do Adão Santos, segundo ele, recebeu de Deus um milagre tão grande que ele tem a Bíblia toda na cabeça. Agora uma criança de 3 anos, que acaba agora de receber um milagre, foi curada da surdez e da mudez, já começa a pregar a palavra de Deus? Você acha que isso realmente é verdade? Você acha que isso realmente foi um milagre que aconteceu? Um vídeo que viralizou também nas redes aí, é ele dizendo que nasceu com 80% de cegueira. 80% de cegueira. Não enxergava muito. Ele pegou sua Bíblia, foi pregar
não achou o versículo que queria, não achou o livro que queria e disse, olha, eu nasci com 80% da minha vista, não enxerga nada. Então ele pegou o celular, foi no celular, pesquisou rapidinho o que ele queria ler e leu fluentemente. Poxa, se eu não consigo ler a minha Bíblia porque 80% da minha vista está prejudicada, como que eu vou conseguir ler o celular? Em outros podcasts, em outros cultos, ele aparece lendo sem óculos, fluentemente. Agora eu pergunto, se o Miguel Oliveira não é mentiroso, se ele tem 80% da sua vista prejudicada, por que ele não usa óculos? Por que ele não usa óculos? Fica a pergunta. As palavras de Neemias, o filho de Acalias, sucedeu no mês de Quiliseu. Meus irmãos, eu não sei se os irmãos sabem, mas eu enxergo 20% de cada olho. E eu sou muito cego. Eu me expressei mal. Para quem não sabe, eu só enxergo 20% de cada olho. Eu me expressei mal. De novo, cara! E eu não tô conseguindo enxergar. Mas você pode acompanhar na sua Bíblia? Ainda bem que eu já deixei marcado aqui, ó. Achou? Você disse durante uma pregação, você foi ler um texto lá e você falou que você tem um problema de visão, que você enxerga só 20%. É isso mesmo? Eu me expressei mal. Eu perdi 20% da minha visão. Ah, perdeu 20%. 20% da minha visão. Me expressei mal. Eu enxergo 80%, mas eu perdi 20% da minha visão. Ah, mas, assim, agora eu entendi. Você vê a covardia das pessoas, né? E se eu enxergasse apenas 20%? Qual que é o problema disso? Não sei. Teria problema? Não tem. Exatamente aquilo que eu quero explicar para as pessoas que estão me assistindo. É a covardia das pessoas. Veja esse recado aqui, logo após eu volto para refutar mais coisas que ele disse. Vamos lá. Preciso falar para você que deseja mudar a sua vida financeira. Não aguenta mais trabalhar, levantar cedo e não conseguir pagar suas contas. Eu vou apresentar para você a melhor forma de você mudar a sua vida, tá bom? Você trabalhando pela internet, você usando o seu celular, você pode mudar a sua vida. Veja esses testemunhos aqui. Fala, meu amigo Ed Fernandes, tudo bem? A paz do Senhor, muito bom dia. Passando para te desejar um excelente dia e te agradecer por todo o suporte, por todo o conteúdo, por toda a paciência também, né, que você tem tanto comigo e outros alunos também, outras pessoas, e olha só o meu resultado. Cara, isso aqui é graças a ti, graças a um conhecimento que eu não tinha, né? Você sabe muito bem de onde eu vim, eu estava lá embaixo, estava passando uma situação muito complicada, e o único dinheiro que eu tinha eu investi. E eu não me arrependo porque, de fato, eu tive tudo aquilo que eu nunca encontrei em outras mentorias, em outras pessoas. E graças a todo esse complemento, eu tive realmente esse resultado aqui nesse mês de agosto. Então, muito obrigado, gratidão, tá? Fica com Deus e que Deus continue te abençoando fortemente. Fala, Ed. Cara, tô passando aqui só pra te agradecer, tá? E te mostrar, olha só, esse faturamento aqui de 7 dias. São mais de R$2.000 em 7 dias. E, cara, só tenho a agradecer ao teu suporte, a toda a tua ajuda, a paciência de estar me explicando, me ajudando. Agradecer também a mentoria Cristão Próspero, nessa mentoria que está ajudando muita gente. E te agradeço muito, cara. Que Deus possa te abençoar e que você possa aí ajudar mais pessoas a prosperarem no digital, né? Eu não acreditava nisso, até tu chegar na minha vida aí e provar que sim, que funciona. Cara, te agradeço muito, de verdade. E bora prosperar. Fala, meu irmão Ed Fernandes, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Irmão, passando aqui para agradecer a você, tá? Por todo o apoio, todo o suporte que você me deu, por essa oportunidade de fazer parte dessa equipe. Eu já tinha gastado um monte de dinheiro com curso, sabe? Mas essa aqui, realmente, eu tive um direcionamento do que eu precisava fazer. Já tinha me frustrado muito com outros cursos que não ensinava nada, mas graças a essa mentoria, graças ao seu suporte, eu consegui ter direcionamento, tá? Muito claro, muito objetivo, simples, prático e objetivo, que é o que eu costumo falar para outras pessoas sobre essa mentoria que eu super recomendo. E esse aqui, meu irmão, foi o meu resultado com pouco tempo trabalhando junto na mentoria. Eu agradecer a você, espero que você possa impactar muitas outras vidas, irmão. Forte abraço, viu? Gratidão. Pois bem, primeiro comentário fixado, tem um link. Clica nesse link, vai lá, que nós vamos ajudar você. Agora, uma das picaretagens mais assustadoras,
aquela picaretagem onde ele passa, onde ele começa a pedir dinheiro. 100 pessoas aqui com tanto, 3 pessoas com tanto, 30 pessoas com valor X. Veja isso aqui. Um vídeo aí que tá viralizando de você pedindo R$1.000. Isso foi num culto em Brasília em janeiro. Em janeiro. E se eu quiser pedir 10 mil em cima do altar, eu posso pedir, irmão. É uma oferta. Quem quiser pegar, porque pega sim ou não. Mas o que tá ferindo o seio da igreja? Eu tô te obrigando a fazer um voto? Eu ponho uma arma, um revólver na cabeça de alguém, ó, sobe no altar? E tendo culto, voluntária, né? Voluntária, ver o culto. Eu abri uma live esses dias em cima do monte, Marcos Lima é testemunha, pedindo Pix pra voto. Bomba, irmão Miguel, decidiu pedir 30 pessoas com ofertas de R$100. Deixe sua opinião nos comentários. Tem 30 pessoas que vão fazer um voto de R$100. Mas eu queria aqui em cima do altar, no mínimo 4, diga comigo, 4, que vai pegar uma semente de R$1.000, diga amém, de R$1.000. R$1.000 pra gente não é sacrifício. Algumas pessoas que é R$1.000 não é sacrifício. Se é a primeira de R$1.000, sobe aqui no altar. Vai dando glória. Tem pessoas que R$1.000 para ele não é sacrifício. Mas tem pessoas que é, sim ou não? É 4, né? Tem uma. Cadê as outras 3? Levante e vem aqui para o altar imediatamente. Eu preciso ser muito rápido nisso. Ele tenta justificar isso que ele está fazendo dentro da palavra de Deus. Olha, se eu quiser pedir 10 mil, eu peço. Não estou obrigando ninguém a dar. Porque isso aí é um voto que eles estão fazendo. Ele chega a citar, por exemplo, o voto de Ana. Ana fez um voto e recebeu o milagre, etc. e tal. Vamos lá. Eu chego numa igreja e começo a pedir R$10.000 de voto. Quero que 10 pessoas com R$1.000. Você vai fazer o voto e Deus vai te honrar. Vou usar a passagem lá de Penina, Eucana e Ana. Porque Ana ofereceu oferta ao Senhor e Deus agradou-se da oferta dela, então honrou Ana. Tá, vamos lá. O que Ana ofereceu ao Senhor? Quanto foi que Ana ofereceu ao Senhor? Quanto foi? Nada. O que Ana ofereceu ao Senhor foi aquilo que o Senhor mesmo deu a ela, o seu filho. Senhor, se o Senhor me dá filho, eu vou trazer aqui e vou devolver para o Senhor. Não foi relacionado a dinheiro. E o que Ana recebeu, ela devolveu ao Senhor. Agora, a pergunta que não quer calar. Por que que Miguel Oliveira faz votos? Por que ele faz esse tipo de votos? Simples, simples. Dinheiro para ele, dividido com o líder da igreja. Aí já não é para devolver para Deus, é para ele e o líder da igreja, 50%. Olha, você pede aí o valor X na igreja e 50% é seu, 50% é meu. Isso é um voto para Deus ou é um voto entre eles para arrecadar e encher do bolso deles? Aqui fica a pergunta. Aqui fica a pergunta. Olha bem minha cara aqui. Ó. Tá vendo essa cara feia aqui? O Érico Soares oficial, do canal oficial. O Érico Soares Souza. Comecei a pregar a palavra de Deus em 2014 para cá. Então tem um tempinho já. Já participei, eu sempre fui assembleano tradicional, mas participei de algumas igrejas pentecostais, neopentecostais. Já preguei nessas igrejas, fiz campanha nessas igrejas onde o pastor falava para mim, ó, você passa o envelope, 50% é meu, 50% é seu. Na época eu fiz isso. Não era um voto com Deus que eu tinha. Não era um voto, mas eu fiz isso na época. Porque o pastor da igreja pediu. Eu fui lá e fiz. Você acha que isso aí agradou o Senhor? Porque eu estava cobrando para pregar. Querendo ou não, indiretamente eu estava cobrando para pregar. Ainda que fosse o pastor que pediu para mim fazer aquilo. Por que o pastor pede? Porque parte vai para o bolso dele. Porque parte ele embolsa. Então isso aí não é votos, isso aí é picaretagem. Eu fui picareta sim. Eu fui. Graças a Deus eu me livrei dessas amarras do sistema, porque quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, eu estava em uma igreja onde o pastor era louco por dinheiro. E ainda hoje é louco por dinheiro. Tudo que ele faz é pensando no dinheiro, é visando o dinheiro na obra do Senhor. Não trabalha, mas tudo que faz é querendo dinheiro na obra do Senhor.
Então, quando você cresce em um ambiente assim espiritual, você tende a se tornar igual a ele. Se o Miguel Oliveira é assim, porque o líder dele também é assim. Não tem como a gente crescer tendo uma referência e ser diferente daquilo. Porque para o Miguel Oliveira, o Marcinho é sua maior referência dentro da igreja. Até porque ele imita o Marcinho. Agora, achar que tem liberdade para cobrar o que quer cobrar, esse jovem está terrivelmente perdido. Perdeu também a mentoria do pastor Eliseu Rodrigues, que poderia sim ajudá-lo em alguma coisa. Se mistura com Leonardo Salles, Agenor Duque, Vitória Souza, entre outros. O que vale, na verdade, é a fama, dinheiro e riqueza. A palavra de Deus que se vire para lá. Esse é o vídeo de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe. A notícia que todo mundo certamente já sabe é que o pastor Eliseu Rodrigues abriu mão de mentorear o Miguel Oliveira. Pastor Eliseu Rodrigues não aguentou. Soltou a mão do Miguel Oliveira. E quer ir, Miguel? Vá. Não tem jeito para você. Você quer ir, você vá. Vamos aqui dialogar sobre algumas coisas que precisam ser questionadas, que precisam ser questionadas, que precisam também ser respondidas. Precisa ser respondida algumas questões, precisam de respostas acerca do Miguel Oliveira. O porquê que o pastor Eliseu Rodrigues soltou a mão do Miguel Oliveira e não quer mais mentorear Miguel Oliveira. Vamos comentar sobre isso aqui, vamos raciocinar junto. Não tenho vídeos hoje para você. Se você não quiser assistir o vídeo todo, tudo bem, mas eu não tenho cortes de vídeo aqui. Vamos só raciocinar juntos sobre o porquê que o pastor Eliseu Rodrigues soltou a mão de Miguel Oliveira. Mas antes eu quero entregar um recadinho maravilhoso para você. Preciso falar para você que deseja mudar a sua vida financeira. Não aguenta mais trabalhar, levantar cedo e não conseguir pagar suas contas. Eu vou apresentar para você a melhor forma de você mudar a sua vida, tá bom? Você trabalhando pela internet, você usando o seu celular, você pode mudar a sua vida. Veja esses testemunhos aqui. Fala, meu amigo Ed Fernandes, tudo bem? A paz do Senhor, muito bom dia. Passando para te desejar um excelente dia e te agradecer por todo o suporte, por todo o conteúdo, por toda a paciência também, né, que você tem tanto comigo e outros alunos também, outras pessoas. E olha só o meu resultado. Cara, isso aqui é graças a ti, graças a um conhecimento que eu não tinha, né? Você sabe muito bem de onde eu vim, eu estava lá embaixo, estava passando uma situação muito complicada e o único dinheiro que eu tinha eu investi. E eu não me arrependo porque, de fato, eu tive tudo aquilo que eu nunca encontrei em outras mentorias, em outras pessoas. E graças a todo esse complemento, eu tive realmente esse resultado aqui nesse mês de agosto. Então, muito obrigado, gratidão, tá? Fica com Deus e que Deus continue te abençoando fortemente. Fala, Ed. Cara, tô passando aqui só pra te agradecer, tá? E te mostrar, olha só, esse faturamento aqui de 7 dias. São mais de R$2.000 em 7 dias. E, cara, só tenho a agradecer ao teu suporte, a toda a tua ajuda, a paciência de estar me explicando, me ajudando. Agradecer também a mentoria Cristão Próspero, nessa mentoria que está ajudando muita gente. E te agradeço muito, cara. Que Deus possa te abençoar e que você possa aí ajudar mais pessoas a prosperarem no digital, né? Eu não acreditava nisso, até tu chegar na minha vida aí e provar que sim, que funciona. Cara, te agradeço muito, de verdade. E bora prosperar. Fala, meu irmão Ed Fernandes, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Irmão, passando aqui para agradecer a você, tá? Por todo o apoio, todo o suporte que você me deu, por essa oportunidade de fazer parte dessa equipe. Eu já tinha gastado um monte de dinheiro com curso, sabe? Mas essa aqui, realmente, eu tive um direcionamento do que eu precisava fazer. Já tinha me frustrado muito com outros cursos que não ensinava nada, mas graças a essa mentoria, graças ao seu suporte, eu consegui ter direcionamento, tá? Muito claro, muito objetivo, simples, prático e objetivo, que é o que eu costumo falar para outras pessoas sobre essa mentoria que eu super recomendo. E esse aqui, meu irmão, foi o meu resultado com pouco tempo trabalhando junto na mentoria. Eu agradecer a você, espero que você possa impactar muitas outras vidas, irmão. Forte abraço, viu? Gratidão. Pois bem, primeiro comentário fixado, tem um link. Clica nesse link, vai lá, que nós vamos ajudar você. Vamos lá, meus amigos. Por que que Miguel Oliveira
sendo mentoreado pelo pastor Eliseu Rodrigues, conseguiu perder essa grande ajuda, essa grande mão que estava lhe ajudando. Por quê? Você consegue me responder? O pastor Eliseu Rodrigues vem a público informar que já não é mais professor de teologia de Miguel Oliveira, já não está mais mentoreando o mesmo. E a justificativa do Eliseu Rodrigues foi porque as agendas do Miguel são muitas. Live, podcasts, agendas de pregação. Então não tem mais tempo, não tinha compromisso com os horários para aprender, para sentar e aprender. Aqui vamos abrir um parênteses já, falar o seguinte: se você não senta para aprender, você não pode ensinar. Se você não senta para aprender, você não tem o que ensinar. Antes de você ensinar, você tem que aprender. Se você não tem tempo para ensinar, como vai ter? Se você não tem tempo, para aprender, como terá tempo para ensinar? Se você não tem tempo para sentar e ouvir a palavra de Deus, como que você vai ensinar? Eu vou só pregar, vou só passar revelações, porque segundo ele não é pregador, ele é profeta, porque ele é profeta e não pregador. Quem não senta para aprender não pode ensinar. Ainda mais um jovem de 15 anos, não tem nada que ensinar, não tem nada para ensinar. E, vamos fechar parênteses aqui, ele tem muitos compromissos e por isso, ele não podia comparecer às suas aulas, mesmo que se fosse online, ele não poderia estar presente nessas aulas. Agora, o interessante, se a agenda dele é tão cheia assim, eu pergunto, sobra tempo para Miguel Oliveira, o grande profeta Miguel Oliveira, estudar? Sim, o estudo, entre aspas aqui, o estudo secular, a matemática, a geografia, a ciência. Esse menino estuda. Se ele não tem tempo de aprender teologia online, ele estuda. Não, me responda sério aqui. Esse menino que está viajando em o Brasil, com 15 anos de idade, você acha que ele está estudando? Posso estar errado. Mas aí cabe o conselho tutelar investigar isso, se ele está estudando. Porque se é tanto tempo assim, se ele é tão atribulado no tempo dele, se ele não consegue tempo para aprender aulas online, muito menos ir a uma escola. Até porque ganhando 3 mil por noite, por pregação, talvez não precisa mesmo ir à escola. Só que a escola é obrigatória. A escola é obrigatória para todo mundo. Será que ele está estudando? Não, vamos parar e refletir. Agora, para terminar esse vídeo, que não vai ser um vídeo muito longo, só vai ser uns questionamentos que eu tenho aqui comigo e provavelmente ele não vai responder. O que o Miguel Oliveira quer ensinar se ele não aprende? O que o Miguel Oliveira tem para ensinar a igreja? Tem para edificar a igreja se ele não aprende? Tudo que o Miguel Oliveira tem é o conhecimento de algumas passagens da Bíblia, a qual ele usa equivocadamente, a qual ele usa para justificar os seus erros, pega as passagens bíblicas, faz uma mexidão e pronto, aqui está a pregação de hoje. Agora vamos para a reveladura. Mentiras em cima do altar. Deus que supostamente falaria pela boca dele, errando profecias. Se você não aprende teologia, se você não aprende, eu não tenho teologia, mas eu sei disso. Se você não aprende teologia, se você não aprende Bíblia, se você não aprende interpretação de texto, você pode ter certeza que você vai errar, vai falar muitas heresias, inclusive uma das maiores heresias do Miguel Oliveira é essas profecias, que não entram em concordância com a Bíblia. Porque eu, Deus, vou fazer isso e tal. Não entra em nada em concordância com a Bíblia, com a palavra de Deus. Eu vi um vídeo onde ele estava falando o seguinte: olha, em 3 segundos eu vou arrebatar você. Ele falando para o homem. Deus supostamente falando pela boca do Miguel Oliveira que iria arrebatar o homem. Ele contou 1, 2, 3, o homem não caiu.
Se ele estudasse, se ele soubesse interpretar o texto, se ele tivesse raciocínio lógico, ele pensaria: eu jamais posso falar algo que Deus supostamente estaria falando através de mim que não vai se cumprir. Porque tudo que Deus fala, Deus cumpre. Se Deus falar que eu vou cair aqui agora desmaiado, eu vou cair. Eu tenho que ter um raciocínio lógico para entender essas coisas. Mas ele não. Ele só solta palavras. Existem pessoas muito suscetíveis à queda, a cair dentro da igreja. Você encosta a mão nele, ele já cai. Está suscetível àquilo. Não é o poder. Existe sim o poder, Deus pode fazer isso. Mas muitas vezes o que acontece é o seguinte: a pessoa caiu porque já estava esperando que ia cair. A pessoa empurrou a cabeça aqui, caiu, desmoronou. É poder de Deus? Muitas das vezes não é. Agora Deus vai arrebatar. 20 pessoas aqui vai cair. Tem pessoas que deixam de estudar teologia, que deixam de estudar a Bíblia, para estudar psicologia, para mexer com a... Como que eu posso dizer? Fazer uma lavagem cerebral, programação neural dentro da igreja. E é isso que esses garotos estão aprendendo. Porque é muito fácil você passar a profecia. Eu quero ver Deus cumprir aquilo que você está falando. Eu não vou falar mais nada desse vídeo aqui. Esse vídeo é só para esclarecimento. As 3 perguntas que eu fiz. Se ele não tem tempo para aprender, como ele vai ensinar? Segunda pergunta, e a mais importante: será que ele está estudando? Ou será que ele está apenas viajando no Brasil, não tem compromisso com seus estudos, porque acha que isso aí é o futuro dele, porque ele está bem encaminhado? E a última pergunta que eu faço: será que é Deus que está usando Miguel Oliveira? Responda aqui nos comentários.